Queridos, nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida de Jó hoje. Vamos junto? Nós vamos ler 2 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Porque a minha intenção não é falar sobre o sofrimento de Jó em si, mas sim falar sobre o face a face de Jó com Deus, que foi capaz de mudar toda a história da vida dele. Né? O face a face. Jó viu Deus face a face, passeou com ele, conversou com ele, e isso é muito poderoso. E esse encontro promoveu muitas transformações na vida de Jó, e é isso que a gente vai buscar entender juntos hoje. Então, Jó 1 e 2. Vamos lá? Bom, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o que era mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha só o que ele fazia com os filhos. Vocês fizeram festa, vocês fizeram banquete, agora vem cá. Botava os filhos lá na linha, ó. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então essa era a prática constante de Jó. Jó fazia cultos e oferecia sacrifícios pela vida dos filhos. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. E enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. E enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse, e aí eu acho que pegou pesado, né? Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho.
na casa do irmão mais velho, enquanto, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça e então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, essa é a primeira cena do livro de Jó. Vamos para a segunda. Continuar aí no capítulo 2 agora. Você já viu aquele ditado? Não há nada que seja tão ruim que não possa piorar? Jó 2. Num outro dia, então, passou a primeira reunião e aconteceu tudo aquilo. Num outro dia, outra reunião lá dos anjos com Deus. Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Tipo assim, o que você está fazendo aqui? De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Estende a mão e fere a sua carne com os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Pois o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e o afligiu com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então a sua mulher, que não era a mulher sábia, disse: você ainda mantém a sua integridade? Ou seja, você ainda permanece fiel a esse Deus? Você ainda é leal a esse Deus? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Tem outras versões que são um pouquinho mais claras, que diz: você fala como uma louca, doida. Exato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, olha só, mal o reconheceram e começaram a chorar em alta voz. Porque imagina você conhecer um amigo que é o cara mais rico do Oriente. As outras vezes que esses caras provavelmente visitaram Jó, eles iam chegando e iam vendo o quê? Todos os rebanhos, todos os bois, toda a riqueza, todos os empregados, todos os funcionários e aquela coisa linda. E Jó lá desfrutando de tudo isso. Imagina eles vindo pelo caminho, a Bíblia não fala, né? Mas está falando que à distância eles mal reconheceram. Então acho que eles começaram a chegar e começaram a ver o cenário de desgraça que estava acontecendo naquele momento, né? E começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto, que era um costume, né, daquele contexto, colocou
terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. É uma história que a gente ouve desde pequenininho, né? Todo mundo conhece a história de Jó. Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar, porque elas são importantes para a gente parar e refletir de que maneira isso se encaixa nas nossas vidas. Jó faz parte dos livros poéticos, como Provérbios, como Eclesiastes, e embora não se tenha certeza da autoria desse livro, a gente sabe que essa história é real, porque, embora ele não seja um livro histórico, ou seja, a Bíblia não localiza exatamente a data, né, o lugar, o momento onde isso aconteceu, mas todo o contexto dá para a gente entender um pouco que Jó vivia numa sociedade patriarcal. Ele ainda vivia ali naquele contexto onde o homem era responsável por tudo, onde o homem tinha bens, ele governava aquele lugar, ele tinha a família dele, ele tinha as riquezas dele. E eu creio que sim, que Jó não faz parte de uma parábola. Eu creio. E por que eu creio? Porque lá em Tiago, vamos ler rapidinho Tiago 5, 11. Eu ia ler no final, Alex, mas resolvi mudar. Sorry. Tiago 5, 11. Só para a gente contextualizar isso, porque às vezes as pessoas falam, né? Tem muita gente que questiona, mas, peraí, essa história aí, ela é real? Jó foi um cara ou isso é uma parábola? Não, em nenhum momento está dizendo que é uma parábola. E a gente vê Tiago citando isso. E a gente entende que isso foi uma verdade, isso realmente aconteceu. Vamos lá. Tiago 5, 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Mas voltando para esse contexto de Jó, uma das coisas que veio muito, muito forte no meu coração, porque lá nos primeiros versos, o primeiro capítulo já diz que ele fazia culto. Ele fazia culto e ele oferecia sacrifício pela vida dos filhos. Então, na cabeça dele é o seguinte, olha, eu criei esses meninos, mas eles desbandaram, vivem em banquete, a gente lê banquete, mas a verdade é que eles viviam farriando. Era bebida, e aí o que ele pensava? Acho que ele pensava assim, meu Deus, eles começaram a se reunir, vai dar muito ruim. E aí, depois ele pegava e fazia o quê? Oferecia um sacrifício, porque ele era íntegro. A Bíblia não fala que os filhos de Jó eram íntegros, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. E aí, na cabeça dele, o que ele pensava? Eu vou oferecer sacrifícios pela vida dos meus filhos. Isso vai poupá-los. E vai me poupar também. É como se ele pudesse fazer algo para que a família dele fosse salva. Mas a verdade é que a vida religiosa não impede a gente de viver desafios, de sofrer. Sim ou não? Porque todos nós temos o coração voltado ao Senhor. Todos nós temos o nosso coração dedicado. A gente quer agradar a Deus, a gente vive para agradar a Deus, a gente falha, mas a gente falha tentando acertar. Não é isso? Agora, isso não impediu Jó de passar por um grande sofrimento. Então, a gente já entende aqui no começo que a gente pensa que fazendo esforços a gente vai evitar sofrimento. Isso não é verdade. Não é verdade. Porque acho que na cabeça de Jó ele pensava assim, meus filhos estão pecando, então eu vou fazer justiça por eles. Eu vou tentar livrar eles desse mal oferecendo um sacrifício. Né? Só que não adianta. Então, a gente entende isso, que uma vida religiosa,
E não só religiosa, mas uma vida diante de Deus, uma vida de amor a Deus, não livra a gente de passar por coisas. Por quê? Porque Deus tem propósitos muito, muito maiores do que a gente pensa. E quantas vezes a gente já não se sentiu injustiçado? Vocês já se sentiram assim? Extremamente injustiçados? Tipo assim, eu não roubo, não é isso? Não matei ninguém, não faço mal para ninguém, tento só levar a minha vida. Vocês já ouviram isso? Nossa, eu sou maravilhoso. Então, eu não merecia estar passando por isso. Por que essa doença aconteceu na minha vida? Por que eu estou passando por isso? E eu estava pensando nisso e lembrei, né, que quando perguntaram para Jesus, quem pecou? Foram os pais que pecaram? Não, Jesus disse o quê? Isso está acontecendo para que a glória do Senhor se manifeste. Então, os nossos sofrimentos serão sempre usados pelo Senhor para que algo muito maior se desenvolva nas nossas vidas. Então, nesse sentido, a gente tem que parar de reclamar. E parar de reclamar é um exercício. Porque a verdade é que a gente acorda reclamando e dorme reclamando, sim ou não? Às vezes, vocês já repararam isso? Eu acho muito engraçado, porque eu já reparei isso em mim. Às vezes, até para puxar o assunto com alguém, você reclama. Então, você se encontra com alguém e fala assim, nossa, mas está calor demais hoje. Reclamou. Ou então, está ao contrário, está frio demais. Se encontra com alguém para puxar um papo e fala assim, ai, mas nossa, me atrasei tanto, está um trânsito nessa cidade, né? A gente não faz isso. A gente faz. É automático, reclamar é automático. Só que a gente precisa aprender a se alegrar com o dia que a gente tem. Estava conversando com o Inácio ali hoje, antes do culto, ele falou, pastor, e a novidade? Tem uma novidade? Eu falei, Inácio, fiquei pensando, eu falei, eu tenho uma novidade. A novidade é que eu tenho aprendido a desfrutar de cada dia com muita alegria, independente do que aconteça. Porque é um dia, a Bíblia fala, né? Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, porque esse dia que é único, ele nunca mais volta. E aí, às vezes, a gente parece que espera para ser feliz lá, a gente espera para desfrutar da beleza que é a nossa união com Cristo. Peraí, então eu vou esperar ter o que eu acho que eu tenho que ter para ser feliz? Não, olha o que Jó fala aqui. Nu, saí do ventre, nu, voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Olha o que ele fala agora. Bendito seja o nome do Senhor. A integridade de Jó fazia ele perceber que ele poderia adorar no momento mais difícil da vida dele. A segunda coisa que eu vejo aqui é que no meio do sofrimento, a gente costuma ouvir muita gente. Então, o que acontece? Vêm os amigos choram. No primeiro momento, esses amigos foram muito sábios, sim ou não? Sentaram ali, ó. Jó, a gente só está aqui. Estamos aqui para você. Mas aí passou 1, 2, 3, 4, 5. Silêncio demais. Ainda que conseguiram, porque era um homem, que se fosse mulher, acho que no quarto já era. Terceiro, sei lá. Aguentaram 7 dias. E aí, quando eles começaram a falar, em vez de pedir ao Senhor o conselho sobre o que falar, os abençoados dos amigos de Jó começaram a tentar encontrar resposta para o que estava acontecendo. Então, assim, não tente encontrar resposta para o que está acontecendo. E muito menos tente encontrar resposta para o que está acontecendo na vida do outro. Porque você, inclusive, pode ferir o outro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você
tentar encontrar respostas para o que está acontecendo de ruim na vida do outro, você vai inevitavelmente julgá-lo. Entrou julgamento, acabou. Se você quer aprender a amar, e é um exercício que eu estou fazendo pessoalmente, você vai precisar parar de julgar. Então, quer dizer, aqueles amigos, teoricamente, mostraram para Jó que eles amavam ele. Mas na primeira oportunidade, tipo, vamos chorar. Quando baixou a poeira, agora vamos falar sério, peraí, vem cá. O que você fez? Tem alguma coisa escondida que a gente não sabe? Tem alguma coisa que você precisa confessar? Confessa logo, porque deve ter alguma coisa errada. Confessa. E acusaram ele de diversas coisas. Se você for ler os próximos capítulos ali, as cenas dos próximos capítulos, você vai ver que eles desconfiaram do amigão em várias coisas. Mas isso nos ensina, no momento do sofrimento, calar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. Então, existem momentos nas nossas vidas que a gente vai precisar fechar todas as portas, todas as janelas, todas as frestas que tem ali num cantinho de uma porta, porque as vozes, inclusive, não são vozes de pessoas que querem o teu mal. Talvez sejam vozes de pessoas que querem muito o teu bem, e por quererem muito o teu bem, vão querer te proteger de algo que Deus não está querendo te proteger, para que você exatamente ali cresça. Então, cuidado com as vozes. Cuidado com as vozes, porque às vezes as pessoas olham para a gente e aí a gente, aí a pessoa, é verdade, você não merece isso. Nossa, faz isso, faz aquilo. Não, chega, já deu. Enquanto a voz de Deus está dizendo, permaneça, espera. Eu quero me revelar a você aí, não tente fugir disso. Porque a melhor coisa que a gente pode viver é viver a revelação do Senhor nos momentos mais difíceis. E os momentos mais difíceis, os momentos mais vulneráveis geram uma sensibilidade necessária. Você quer ser sensível à voz de Deus? Seja vulnerável. Então tem coisas que vão nos colocando tão contra a parede e a gente fala, não aguento mais, aqui deu o meu limite. Aí vai um pouquinho mais e fala, não é possível, eu não dou conta. Exatamente, não é para você dar conta mesmo, é para você baixar todas as suas armas, é para você levantar os braços, se render e falar, Senhor, ok, é aqui que o Senhor queria que eu chegasse, cheguei, mas eu quero ser sensível à tua voz. Porque as pessoas ao nosso redor nem sempre vão nos dar os bons conselhos, às vezes até tentando nos proteger, vão nos desviar do propósito para o qual o Senhor nos chamou. A terceira coisa que a gente percebe, e aí a gente não vai colocar aqui, mas a Bíblia vai dizendo para a gente, lá já, porque aí esses capítulos do meio, de grande parte do livro de Jó, vão ser as discussões entre os amigos, as acusações, toda aquela conversa. Mas ali, lá para o final, ali no versículo, lá para o capítulo 42, 41, 42, a gente já começa a ver algo acontecer diferente. Que é quando Jó se encontra face a face com Deus. Aí Jó, que depois de ouvir esse tanto de amigo,
Dá para perceber a diferença? Do Jó lá do 1º, 2º capítulo, para o Jó depois de ouvir os amigos. Aí ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Não é isso? Ele falou, não, eu não vou falar nada contra Deus, mas vou falar contra mim. Maldito seja o dia que eu nasci. O que eu estou fazendo aqui? E aí aquele monte de... Imagina emocionalmente o que esse cara estava vivendo. Imagina você parar para questionar tudo o que estava acontecendo. Porque a gente passa por um probleminha só, a gente já se desestabiliza todo, já passa aquele dia... Imagina, emocionalmente, mentalmente, o que esse cara não passou. Bom, depois de ouvir todos esses amigos e tudo mais, ele acaba se encontrando com Deus. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Deus, Deus faz um passeio virtual com ele. Deus leva ele para um passeio virtual. Eu não sei vocês, mas eu amo parque de diversões, eu amo os brinquedos mais loucos, as montanhas-russas mais radicais, eu amo. Aquilo ali para mim... Não, né? Eu amo. Ainda bem que lá em casa todo mundo ama. Só a Chloe que ainda não tem altura, mas o resto sal, as meninas a gente ama. Mas uma coisa que eu amo mais ainda são os simuladores. Porque no simulador você tem certeza que nada de mal vai acontecer, então você curte mais, né? Você se entrega àquilo ali. E eu estava pensando isso aqui, na minha cabeça, a Bíblia não fala isso, tá, gente? Eu não estou falando uma heresia aqui, mas na minha cabeça, a minha interpretação aqui é como se Deus tivesse colocado Jó num simulador. E aí levasse ele para olhar o universo. E aí começa a perguntar, viu? Você estava lá quando eu criei isso aqui? Não. Você sabe quando foi isso? Você sabe quando eu criei aquilo? Você sabe? E eu fiquei imaginando isso, um simulador onde ele ia passando por vários lugares e viajando, e Deus fazendo 70 perguntas para Jó. Imagina. O face a face de Jó com Deus foi um face a face de uma entrevista onde ele não foi capaz de responder, mas ele foi obrigado a pensar sobre. E nesse face a face, Jó sai da caixinha dele ali, e vai para uma visão panorâmica do que é o Criador, das intenções do Criador, do poder do Criador, da grandeza do Criador. E eu fiquei pensando que é como se a gente saísse da visão humana, carnal, e fosse para a visão espiritual. Porque Jó passeou. E ali ele conseguiu contemplar um Deus muito maior daquele que ele conhecia. Aquele Deus com quem ele se relacionava para fazer sacrifício para os filhos não irem para o inferno. Pensa bem. E o que a gente tem que pensar, e eu fiquei pensando nisso, será que você já fez um passeio virtual com Deus? Você já fez um passeio virtual com Deus? Você já se encontrou face a face com Ele, para Ele te mostrar algo muito maior do que você viu até agora? Porque se alguém passa por nós e fala assim, tal série no Netflix é surreal. No dia seguinte, parece que o dedo coça na hora. Você pegar o celular e falar, como é que chama mesmo? Chama o quê? Não, eu tenho que assistir. Mas são 60 episódios. Não, mas eu vou. Adoro série. Agora, se Deus te chamasse para um passeio virtual, você iria? Você está disposto a transformar a tua visão, que é desse tamanho assim, sobre Deus, e fazer assim, ó. Eu estou. Porque é isso que o face a face faz.
O face a face te tira dessa tua esfera minúscula para te mostrar algo infinitamente maior. Esses dias eu estava num café com uma amiga e depois que a gente saiu lá do restaurante, a gente estava conversando e eu falei assim, tá vendo essa formiguinha aqui? Falou, tô. Eu falei, então, nós somos tão petulantes que quando a gente fala com Deus, é como se aquela formiguinha assim estivesse olhando e falando assim, viu? Você não está vendo o meu problema? Você não vai fazer nada? Aí ela ficou olhando para mim e falou, meu Deus, porque nós somos menor que uma formiguinha, óbvio. A formiguinha foi a menor coisa que eu enxerguei ali, mas é uma petulância tão grande. Mas sabe por que nós somos tão petulantes? Porque a gente está fechado no nosso mundinho. E Deus não está fechado no teu mundinho. Deus não está fechado no meu mundinho. Deus, o Criador do universo, quer que você receba uma visão ampliada de quem Ele é, ampliada de quem você é no reino dEle, ampliada dos teus propósitos, os propósitos para os quais Ele te chamou. E seja um agente do reino. Agora, se eu fico olhando só para mim, eu vou ser um agente do meu reino. Não, mas eu estou fazendo o melhor para a minha família. Pois é, mas o reino é teu, a família é tua. Quando você sai de dentro desse mundinho, você olha pro macro e fala, peraí, eu vou pegar minha família junto, comigo, para viver esse reino todo. Porque é muito maior do que você pensou. Agora, o face a face com Deus faz isso. Jó percebeu que sabia muito menos do que ele pensava. Ele achou que ele sabia muito. Muito provavelmente. Era um homem rico, um homem que tinha... Um cara que tinha dado bem na vida. Super bem na vida. O mais rico do Oriente. Cheio de filho, uma família. Uma esposa. Deu bem na vida, deu tudo bem. Eu sou o cara, eu sei de tudo. Aí ele se encontra com Deus. E Deus pega ele e fala assim, vem aqui, queridinho, que eu vou te mostrar o tamanho do universo. E, apesar de eu ser maior do que essa imensidão que você está conseguindo ver, eu ainda te amo, e eu ainda me preocupo com você, e eu ainda cuido de cada detalhe da sua vida. Para pensar. Mas nesse encontro, Jó foi obrigado a reconhecer a sabedoria de Deus. Uma das coisas lindas de Jó, que eu reparei, é que a palavra diz que a sabedoria estava com Deus na criação. E eu já decidi que eu vou mergulhar nisso aí, que eu quero entender isso aí. A sabedoria criou. A sabedoria criou, porque Deus é criativo. E a sabedoria dele faz tudo acontecer. E às vezes a gente busca sabedoria ou pede sabedoria sem ter noção do que essa sabedoria de Deus pode fazer. Uma outra coisa que o face a face com Deus promoveu foi a confiança e a dependência de Deus. Porque quando Jó se dá conta de que ele não era capaz de entender, porque não tinha explicação porque ele estava acontecendo, para tudo aquilo ali, toda aquela desgraça, não tinha explicação para aquilo. Quando ele percebe isso, ele percebeu que Deus não ia dar explicação, mas queria dele o quê? Confiança. Tem muita coisa na tua vida que você não vai ter explicação. Tem muitas graças e desgraças na tua vida que você não vai saber explicar. Mas a graça, a gente nem precisa explicar, né? Que é só receber, tudo maravilhoso. Maravilhoso receber uma coisa. A graça, um presente, um dom, algo que a gente não merece. Maravilhoso receber graça. Mas e a desgraça? Tem coisa na sua vida que você não vai entender. E Deus não quer que você entenda.
Ele vai usar exatamente tudo isso para que você conheça quem Ele é. Então Ele só quer que você confie. Senhor, mas eu não estou entendendo. Eu já passei por isso, vocês sabem disso. No dia que eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu não preciso entender, só fica comigo. E no momento que eu passei por isso, foi não sei, para quem não sabe aqui, foi quando eu perdi meu bebê. E foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Foi um face a face com Deus que eu nunca mais esqueci, porque aquele face a face mudou minha vida. O consolo que eu vivi ali, no lugar do meu maior medo, a pior coisa que eu pensei que podia acontecer comigo, e eu realmente tinha medo, aconteceu comigo. Que foi perder aquele bebê. Não só por ser um bebê, mas por toda uma expectativa que tinha em volta, as minhas filhas, tudo, muitas coisas. E no momento onde Deus permitiu que eu estivesse de frente com o meu maior medo, Ele estava ali, Ele se manifestou, Ele provou para mim que Ele é maior do que qualquer dor. E o consolo que eu vivi ali mudou minha vida. O consolo que eu vivi ali mudou meus medos. O consolo que eu vivi ali me converteu em uma pessoa que eu não era ainda. E eu continuo me convertendo, como eu sempre digo a vocês. Mas Deus não explicou para Jó por que aquilo estava acontecendo. Ele só mostrou para Jó que ele era soberano, que a vontade dele é perfeita e que o que ele esperava de Jó era dependência e confiança. Então eu não sei se o caminho de dor que você pode estar enfrentando, se nesse caminho de dor você possa estar fazendo perguntas, eu queria te dizer, para de fazer pergunta. Não tenta entender. Só se abre para viver algo muito maior do que você imaginou. E aí, talvez não seja a solução do que você está esperando, mas o que acontece dentro de você enquanto você chora. Porque o que acontece dentro da gente, quando a gente lida com sofrimento, é algo tão tremendo, é algo tão grandioso, é algo tão poderoso. A leve e momentânea tribulação, não é assim que o autor fala? Mas peraí, quem diz que é leve, Ioná? Você não está sabendo de nada. Se a gente tiver a perspectiva eterna, isso não é nada. E eu não estou aqui para julgar dor de ninguém, porque é só você que sente. Mas quando a gente tem uma perspectiva ampliada, eterna, espiritual, daquilo que está acontecendo, a gente entende que aquilo tem peso de glória. E qual que é a glória? A glória é conhecer a Deus. É conhecer o caráter de Deus, é saber quem Ele é saber como Ele se move. Um dos maiores presentes que eu vivi na minha vida nos últimos tempos foi conhecer os movimentos de Deus e aprender com eles. Sabe, observar como Deus se movimenta. A gente tem. Eu estava falando isso com uma menina hoje de manhã. Nós não fomos educados para sermos críticos, no sentido de olhar para uma situação e avaliar aquela situação. O que o mundo quer é só doutrinar a gente, fazer a gente entrar num movimento, fazer a gente entrar num circuito que todo mundo passa, num lugar... Não, é assim, você tem que fazer assim, 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 se você chegar aqui você tem sucesso. É isso que o mundo diz. Mas a gente tem que parar para pensar, a gente tem que parar para se avaliar. Então, se aconteceu algo, peraí, deixa eu olhar de fora isso aqui, deixa eu fazer um passeio virtual aqui, e pedir ao Senhor, Senhor, me dá a tua visão. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Eu não quero. Eu quero me render. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero me abrir para o sobrenatural. É isso que a gente precisa viver. E não só sobreviver como todo mundo está sobrevivendo. As pessoas colocaram sonhos na nossa cabeça.
As pessoas colocaram metas na nossa cabeça, a sociedade, a cultura. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas permita que o entendimento de vocês seja sempre renovado. Renovado como? Senhor, eu não posso me conformar com o que as pessoas estão dizendo que é o correto, ou o que é o necessário, ou o que é sucesso. Não, Espírito Santo de Deus, me mostra. E não nos conformar. E o Senhor quer nos fazer ver muito mais. Porque quando Jó conheceu Deus intimamente, ele foi capaz de dizer: antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Isso é um face a face. É viver a intimidade. E aí, e na minha perspectiva, o maior ganho de Jó, eu falo isso sem sombra de dúvida, não foi ganhar tudo em dobro. Não foi. O maior ganho de Jó foi conhecer a Deus face a face, porque ele diz: hoje os meus olhos te veem. Você quer? Você quer? Eu quero. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus cada vez mais. Eu quero esse face a face. Todo dia, toda hora, em todo tempo. Porque isso é a maior bênção que você pode viver na tua vida. Então comece a olhar para o teu sofrimento com uma perspectiva diferente. Porque Deus está querendo se revelar no meio de tudo isso. E a última coisa que eu entendi nesse conceito todo, nesse contexto todo da vida de Jó, foi que o encontro face a face com Deus permitiu não só que ele conhecesse mais ao Senhor, mas que a visão dele fosse transformada, inclusive em relação às pessoas que estavam perto dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois desse encontro face a face, Jó faz o quê pelos amigos? Ora. E por que ele ora? Porque ele perdoou. Então o face a face vai fazer você não só olhar Deus de uma maneira muito mais ampla, mas também olhar as pessoas que estão perto de você de uma maneira completamente diferente, sem julgamento. E aí, por viver essa restauração dentro, ele foi capaz de perdoar, de abençoar, e a Bíblia é muito clara. Ele, após orar por seus amigos, o que aconteceu? A vida foi. Deus restaurou a sorte depois que ele perdoou. E esses dias eu fiquei muito triste, porque eu vi uma pessoa dizendo: eu estou batalhando na força do ódio. Porque se não for o meu ódio, eu não vou atrás do direito que eu sei que eu tenho que ir. E aquilo foi uma facada no meu coração. E eu não estava pessoalmente com a pessoa, não consegui acessar ainda. Se Deus me permitir em algum momento acessar o coração dessa pessoa, eu vou dizer: não existe restauração na força do ódio. Não existe vida nova se eu ainda não permitir que Deus fizesse uma obra dentro de mim. Deus não restaura a sorte de quem não permitiu que o caráter fosse restaurado. E olha que a gente achava que Jó era o cara, né?
E a Bíblia fala, porque o coração dele, a intenção dele era boa. Por isso que ele falou lá no começo, foi Deus que falou sobre ele. Íntegro, justo, irrepreensível. Mas ele precisava de uma restauração, por isso que não adianta ser crentinho, não adianta frequentar culto, não adianta participar de uma igreja, não adianta, a gente vai precisar viver um encontro face a face com Deus, para que Ele faça algo no nosso íntimo, e o que Ele está fazendo dentro do nosso íntimo, transborde para o lado de fora. Então, quando ele se encontrou com Deus, ele permitiu que Deus restaurasse o interior dele, porque ele consegue perdoar, ele consegue abençoar, e ele consegue transbordar no momento mais difícil da vida dele. Então não pense que no momento mais difícil da tua vida você não tem para dar. Essa não é a ordem. A ordem é, eu sei que eu estou passando por algo aqui, mas tem algo dentro de mim que é mais forte do que a minha dor. É a presença de Deus, é a plenitude de Deus, é a grandeza que está dentro de mim. E é exatamente essa minha vulnerabilidade, nessa minha dor, que vai me fazer, inclusive, olhar para o outro de maneira diferente. Porque, às vezes, as pessoas podem te olhar e falar assim, você não é capaz de dar nada, porque agora a tua vida ainda não está do jeito que ela devia estar, não está tudo solucionado. Eu queria te dizer, se ocupe de receber revelações de Deus na tua vulnerabilidade, e você vai ver que Ele vai fazer mais do que você pensa, enquanto ainda está doendo. Porque enquanto ainda está doendo, que Ele vai agir em você, e vai fazer você olhar para o outro da maneira que Ele olha. O verdadeiro encontro face a face faz a gente transbordar, mesmo se o nosso sofrimento não tenha acabado. Porque a gente começa a entender o movimento de Deus no meio de tudo isso. E quando a gente dá um passo de fé, mesmo que não tenha nada sido concluído, nada tenha se resolvido, é aí que o Senhor vai operar. Então dê um passo de fé e creia que o Senhor está no controle. E ame as pessoas, inclusive que te feriram, porque as pessoas vão dar o que elas têm. Não adianta, eu já falei sobre isso aqui, no dia do bate-papo que eu falei esses dias. Cada um dá o que tem. Então não adianta a gente cobrar do outro que ele dê algo mais. Não adianta a gente se frustrar com o outro. Não. Você tem a opção de olhar para o que está aqui na superfície ou de para um passeio virtual com Deus e falar, oh, peraí. Entra lá no simulador e fala, não, eu vou permanecer, eu vou confiar, porque é muito maior. O que está acontecendo aqui dentro de mim é muito maior, o que essa dor está gerando aqui, e a cura que eu permiti que Deus gerasse aqui dentro de mim. Talvez não é uma cura instantânea de uma doença, né? A cura é instantânea? Não é, é um processo, né? Mas enquanto você vive essa cura, você tem que entender que tem algo muito maior acontecendo dentro de você, e isso não tem preço. Deus restaurou, deu mais 10 filhos para ele, e no meu entendimento, Deus deu 10 e não deu 20, porque ele não tinha perdido os 20. Ninguém perde filho, a gente se separa deles por um tempo. Hoje eu entendo, eu já não falo mais que eu perdi um filho, porque a gente não perde. A gente não perde. Quem vive com Cristo não perde. Quem vive com Cristo ressignifica, entendendo que todas as coisas contribuem
juntamente, como uma engrenagem assim. Para o bem daqueles que amam a Deus. Na minha conversa com o Inácio, eu falei: Inácio, eu aprendi a viver o dia de hoje. Ele falou: pastora, e eu também tenho aprendido a olhar o dia de hoje e não esperar nada do futuro, mas também não ficar olhando para o passado. Porque às vezes a gente olha para o passado e vai doer. Para que olhar para o passado? Olha para frente, olha para frente, olha para cima. Ele está lá, Deus já está lá. E Deus estava também lá no passado, você que não viu. Por isso que você ainda fica chorando porque aconteceu lá atrás. Ei, Ele estava lá, Ele sabia, Ele viu. Ele cuidou, você está aqui de pé até hoje porque Ele te cuidou, Ele te sustentou. Ele te fez ficar de pé. Mesmo quando você pensou que você não tinha força para mais nada. Vocês já pensaram isso? Não tenho força, cheguei, acabou. Está no meu limite. Ele estava lá e é por isso que você está aqui ainda. E se você está aqui ainda, é porque Ele quer ter um face a face com você todo dia, para fazer você passear na presença dEle e perceber que o teu problema não é nada, independente do tamanho dele, porque existe um universo de amor sendo derramado sobre a tua vida hoje, e que já foi derramado lá no passado e você também não viu. Ele é. E por isso que a gente olha para o futuro rindo do futuro. A Bíblia fala isso nela, na mulher virtuosa. Ela ri diante do futuro. Por que ela ri? Porque ela sabe que Deus está lá e que Deus já preparou um dia após o outro. Trabalhando aqui. Talvez não trazendo para você as respostas físicas que você quer ter. Mas existe algo tremendo sendo gerado dentro de você, nesse face a face. Amém? Vamos orar? Pai, quem somos nós? Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que nós questionamos coisas que aconteceram com a gente e que de alguma maneira nos feriram. Nós nos arrependemos de reclamar, porque hoje nós entendemos, Senhor, no face a face contigo, de que o Senhor é muito maior do que a gente pensou, e que o teu trabalhar é muito mais profundo em nós. Senhor, que os nossos olhos espirituais se abram dia a dia, mais e mais, porque a gente não quer mais olhar para as situações do mesmo jeito. Que o nosso face a face com o Senhor seja a cada minuto, a cada segundo. Nós não queremos nos afastar mais da tua presença, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está conosco. O teu Espírito vive em nós e nós decidimos hoje desfrutar dessa comunhão que gera um olhar diferenciado de todas as coisas, e nós decidimos também confiar em Ti, na Tua fidelidade, no Teu cuidado, nos Teus propósitos. Nós estamos aqui dispostos a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.